Olá, meu querido estudante, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre função afim. Muito bem, então no vídeo anterior a gente mostrou como encontrar o coeficiente angular e linear a partir de duas situações. A primeira era quando eu conhecia dois pontos por onde a minha função, que pertence ao gráfico da minha função, o x1, y1 e um x2, y2, certo? Eu conhecia as coordenadas desses dois pontos, dois pontos que passam pelo gráfico, a gente sabe que é uma reta, Ou a segunda situação, onde a gente conhecia o ângulo, que essa reta faz com o eixo x e um ponto, que era, por exemplo, x1 e y1. Isso aqui também a gente viu que era suficiente, certo? Então vamos verificar através de exemplos, Através de exemplos que de fato a gente consegue determinar a expressão dessa função, a partir dessas ideias. Então vamos supor que eu tenho uma função afim, certo? Seja f uma função de R em R, afim, ok? Certo? Tal que f de 1 é igual a 3 e f de 2 é igual a 5. Então, a pergunta aqui vai ser: determine f de x. Ok? Determine f de x. Bom, evidentemente o que a gente precisa fazer é determinar o a e o b, certo? O que a gente sabe aqui? A gente sabe que f de 1 é igual a 3 e f de 2 é igual a 5. Ou seja, em outras palavras, x igual a 1 implica y igual a 3, x igual a 2 implica y igual a 5. Então, pela forma que a gente viu na aula anterior, a gente pode determinar o coeficiente, a gente pode determinar a taxa de variação, aqui que eu estou falando de função, não estou falando de reta, então eu posso determinar a taxa de variação através da fórmula variação dos y sobre variação dos x. Lembrando que a variação aqui deve respeitar a ordem que eu vou tomar. Então, por exemplo, se eu vou tomar aqui, por exemplo, o ponto de coordenadas 2, 5, e depois eu considero o ponto de coordenadas 1, 3, então eu tenho que fazer 5 menos 3, 2 menos 1, ou então o contrário, 3 menos 5, 1 menos 2. Eu não posso fazer 5 menos 3 e fazer aqui 1 menos 2, porque eu estaria contrariando a ordem dos pontos, certo? Então aqui essa variação vai ser 5 menos 3 dividido por 2 menos 1. Ok? Então atenção nesse detalhe aqui. 5 menos 3 é 2, 2 menos 1 é 1, então eu já determinei que o A é 2. Para eu determinar o B, lembra que a gente desenvolveu uma fórmula para isso, mas eu não vejo necessidade de decorar aquela fórmula, porque eu posso simplesmente substituir em um desses dois pontos aqui. Por exemplo, eu vou substituir no ponto aqui de coordenadas 1 e 3. Como eu sei que a minha função, o gráfico dela passa pelos pontos 1 e 3, então eu sei que quando eu fizer, eu estou procurando uma função da forma f de x igual a x mais b. Então eu sei que quando eu fizer x igual a 1, y igual a 3, consequentemente eu vou determinar o valor de b, porque eu já conheço a, aqui vai ser o valor 3, aqui vai ser o valor 1. Então isso daqui implica para a gente que 3, que é o valor aqui de y, que é correspondente a x igual a 1, é igual a que é 2, vezes 1 mais b. Então veja que é muito mais simples você isolar logo aqui o b e chegar sem ter que memorizar a fórmula, Então isso aqui é 3, aqui tem 2 vezes 1 dá 2, vou passar subtraindo, então vou ficar com 3 menos 2 igual a 1. Portanto, a minha função ela tem a expressão f de x igual a 2x mais 1. Ok? Então essa é a solução. Esse aqui seria o meu exemplo 1. Ok?
Bom, o meu exemplo 2, eu posso então admitir uma função afim, onde eu tenha menos, quer dizer, um grupo de informações diferente. Por exemplo, eu poderia pedir que a minha função, ao invés de ter essas condições aqui, né, satisfazesse as seguintes condições. Deixa eu apagar aqui para a gente prosseguir com o exemplo 2. Vamos fazer o exemplo 2 agora. Então, eu posso dar um ponto por onde ela passa e também eu posso dar o ângulo, né, que forma com o eixo x, certo? Então, eu vou alterar aqui um pouquinho o enunciado para a gente determinar um novo exemplo. Então, agora vamos assumir que em f de 2, né? Ela vale, por exemplo 3, certo? Por exemplo, 3, ok? E, né, alfa é igual a π sobre 4, né, ou equivalentemente, né, 45 graus, tá? Certo? É o ângulo que o gráfico de f, né, descreve, né, ao intersectar o eixo x. Então, determine a função novamente, né? Determine, ok? Determine f de x. Então, agora eu dei o ângulo, né? A gente sabe que a gente pode também utilizar uma relação bastante simples, né? Que envolve o ângulo e o A, que é a seguinte: eu sei que tangente de alfa é igual a A. Ou seja, se eu conheço alfa, que é π sobre 4, né, ou 45 graus, então isso aqui vai ser tangente de π sobre 4 é igual a A. Consequentemente, né, A é igual a tangente de 45, que é 1. Certo? Então aqui eu já determinei o A. E como que eu determino o B? Eu só substituo aqui também nessa relação, já que eu estou sabendo que pelo fato da minha função ser afim, né, o fato dessa função ser afim já está me dizendo que ela é da forma ax mais b. Então, eu já sei que f de x é da forma ax mais b. Como esse f de 2 é igual a 3, então quando eu colocar aqui x igual a 2, eu vou obter f de 2, que é 3. Então, isso aqui vai me dizer que é 3 igual a 1, que é o valor de a que eu encontrei, vezes 2 mais b. Então, eu posso isolar o valor de b, vai ser, né, 3 menos 2, que é igual a 1. Portanto, né, a função f de x é a função 1 vezes x, que é x mais 1. Ok? Então, de maneira bem simples, a gente pode chegar na expressão da função através de informações como essas. Ok? Vamos então finalizar a nossa aula com a seguinte definição. Se uma função afim, né, uma função da forma x mais b, é tal que b igual a zero, então nós vamos dizer que essa função ela é linear, ok? Então, vou dizer que f é linear quando b igual a zero. E o que isso significa? Significa que f de x, né, vai ser simplesmente a vezes x, ok? Então, a função linear é um caso particular da função afim, né, mas é um caso bastante interessante, porque, dentre outras coisas, ela serve, por exemplo, para modelar a relação que a gente tem entre grandezas direta ou inversamente proporcionais, certo? Apenas para lembrar aqui ao nosso estudante o que é uma grandeza, o que são grandezas diretamente proporcionais, são grandezas que satisfazem a seguinte relação, né? Eu tenho duas grandezas, y e x. Então eu vou dizer que elas são diretamente proporcionais toda vez que, ao multiplicar, né, o x por um determinado valor, o y também fica multiplicado por esse mesmo valor, né? Evidentemente que aqui eu vou ter o y como uma função implícita de x,
né? Então isso aqui representa para nós o f de c de x, certo? Vamos dar aqui um exemplo, só para ficar mais claro, né, de grandezas diretamente proporcionais. Eu posso enxergar isso, por exemplo, quando eu vou na padaria, né, e eu vou comprar o pão, né, e eu vou pagar ali o preço pelo quilo de pão, não é isso? Então a gente tem aqui uma das grandezas relacionadas é a massa em quilogramas, certo? E a outra grandeza é o preço, né? É o preço em reais, certo? Em reais. Então, se eu levo, por exemplo, 2 kg de pão e eu pago, por exemplo, 20 reais, é de se esperar que, se eu dobrar a quantidade que eu vou levar de pão, né? Ou seja, se eu levar 4 kg de pão, eu vou pagar o dobro do preço. Ou seja, as grandezas massa em quilogramas e preço em reais são grandezas diretamente proporcionais, certo? As grandezas inversamente proporcionais são as que ocorrem no inverso. Quando eu dobro, né, quando eu multiplico por um determinado número a primeira grandeza, a outra, ao invés de ficar multiplicada pelo mesmo valor, fica dividida por esse mesmo valor, certo? Então, na nossa ilustração aqui, são duas grandezas diretamente proporcionais, massa e preço. E aqui eu também estou ilustrando, né, de maneira genérica, né, por x e por y, duas grandezas que são diretamente proporcionais. Então, como é que eu enxergo que por trás desses conceitos tem uma função afim? Bom, é bastante simples. Basta eu imaginar, por exemplo, que eu queira calcular o preço unitário, né, do meu pão, ou seja, quanto custa 1 kg de pão. Então, isso seria equivalente a eu considerar aqui, né, o valor 1, né, para ser o meu x e verificar qual é o correspondente, né, na minha variável preço, né, que seria o meu correspondente aqui em y, certo? É claro que a gente pode utilizar aqui, por exemplo, né, a regra de 3, né, sabendo que essas duas grandezas são diretamente proporcionais, e determinar qual seria aqui o valor, né, correspondente ao preço do pão. Se você fizer a continha, você vai ver, por exemplo, que o preço do quilo vai ser 10 reais. Entretanto, eu quero fazer aqui de maneira genérica, tá? Então, eu não sei qual vai ser o correspondente em y para 1, então eu vou assumir, eu vou definir como sendo A o valor de f de 1, certo? Ok? Então, aqui é para ilustrar de maneira mais teórica, eu vou assumir que seja A. Se eu chamo de A o valor que f assume em 1, então isso significa, né, nessa minha relação aqui, se eu faço x igual a 1, por exemplo, eu vou concluir que C vezes f de 1, que no caso aqui é A, C vezes A, é igual a f de C vezes 1. Né? Ou seja, eu vou concluir que f de C é igual a C, e isso vale para todo C. Certo? Isso vale para todo C. No meu caso aqui, tá? No meu caso aqui, para todo C pertencente aos reais. Evidentemente que, quando eu falo aqui de reais, pode ser que eu esteja incluindo números negativos e pode ser que as grandezas que eu esteja relacionando aqui não faça sentido, né, ser um número negativo. Então, evidentemente que quando for negativo e não fizer sentido, a gente vai ignorar do ponto de vista da aplicação. Mas, pelo menos teoricamente, faz sentido eu considerar valores negativos sim. Então, se você observa bem, isso daqui nada mais é do que uma função afim, onde o parâmetro que você tinha, que era x, você alterou para c, certo? Então, isso aqui é uma função afim, ok? Isso aqui é uma função afim, onde o valor que está sendo variável, né, ao invés de x, está sendo c, mas não deixa de ser uma função afim, certo? Então, uma vez que você identifica, né, que duas grandezas são diretamente proporcionais, você pode encontrar a relação entre essas duas grandezas por meio da regra de 3, né, como você já sabia, mas você também pode encontrar por meio da equação, né, da função linear que relaciona essas duas grandezas, né? Então, por exemplo, no nosso caso aqui do preço do pão, se você faz aqui a regra de 3, você determina, né, o preço unitário. Então, você teria aqui que 1 está relacionado com o preço aqui que eu desconheço, né? O preço unitário que eu vou chamar de A, tá? Porque é justamente quem está chamando ali de A. E eu vou pegar, por exemplo, poderia pegar tanto 2,20 como 4,40. Eu vou chegar no meu resultado. Então, eu vou pegar 2,20, certo? Então, a gente sabe que a gente deve fazer
o produto de meios por extremos. Então, isso aqui vai nos levar à seguinte conclusão, que 2 vezes A é exatamente 20 e que, consequentemente, A é igual a 20 sobre 10, sobre 2, já estou colocando o resultado, né? Que é igual a 10. Ou seja, que a minha função aqui que relaciona o preço e a massa, né? Se eu colocar aqui a minha y, seria y igual a 10x, onde x, né? X é a massa, né? Em quilogramas, e y é o preço em reais, certo? Então, por exemplo, se eu quero saber o preço de 4 kg de pão, basta multiplicar por 10 e eu chego em 40, certo? Então, o que está por trás de grandezas diretamente proporcionais? Função linear. O que está por trás de grandezas inversamente proporcionais? Função linear também. Então, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma lista de exercícios que envolve problemas dessa natureza, tá? E aí, quando eu for resolver algum desses problemas nos vídeos subsequentes, vocês vão ver como eu posso utilizar o conceito de função afim e de função linear para resolver problemas desse tipo, tá ok? Então a gente se vê no próximo vídeo.